Moro em uma casa antiga, numa cidade pequena. Sempre gostei da tranquilidade do lugar, da calmaria que se sente depois do pôr do sol. Sou uma pessoa simples, que valoriza o silêncio e o isolamento. Minha casa fica numa rua estreita, longe do centro, cercada por árvores. O tipo de lugar onde você se sente desconectado do mundo, o que para mim era um alívio. Mas depois daquela noite chuvosa, eu passei a ver a solidão da minha casa de outra maneira. Era uma sexta-feira, e o tempo tinha começado a fechar no fim da tarde. O céu estava escuro, carregado de nuvens, e o som distante de trovões anunciava que uma tempestade estava a caminho. Eu sempre gostei de noites chuvosas, da sensação de segurança dentro de casa enquanto o mundo lá fora era lavado pela chuva. Naquela noite, preparei uma xícara de café, me sentei na sala, e fiquei ouvindo o som das gotas batendo contra as janelas. Por volta das 22 horas, a chuva tinha aumentado de intensidade. Era uma daquelas tempestades fortes, com rajadas de vento e trovões ecoando à distância. As luzes piscavam de vez em quando, ameaçando apagar. Minha casa, como de costume, estava silenciosa, exceto pelo som constante da chuva. Tudo parecia normal, até que algo incomum aconteceu. Eu estava sentado no sofá, distraído com um livro, quando ouvi um som que não fazia parte da tempestade. Um leve bater, quase imperceptível, vindo da porta da frente. No começo, achei que fosse o vento batendo contra algo do lado de fora, mas o som se repetiu, dessa vez mais claro. Era uma batida suave, como se alguém estivesse pedindo para entrar. Levantei-me, curioso e um pouco desconfiado. Quem estaria batendo na minha porta numa noite de tempestade? Caminhei até a porta, com os ouvidos atentos, e o som se repetiu novamente. 3 batidas leves, rítmicas, quase delicadas. Olhei pelo olho mágico, mas não vi nada. A chuva estava tão forte que a visibilidade era quase zero. Com cautela, abri a porta. E então, vi uma cena que me deixou desconcertado. Na varanda, encharcada pela chuva, estava uma criança. Devia ter uns 7 ou 8 anos, com cabelos loiros desgrenhados e um casaco velho, que parecia ser grande demais para ela. A criança estava de cabeça baixa, e seus pés descalços estavam mergulhados nas poças d'água. A chuva caía forte, mas a criança parecia alheia a isso, apenas permanecendo ali, parada, sem se mover. "Oi, você está bem?" Perguntei, sem saber como reagir. A criança não respondeu de imediato. Apenas ficou ali, de cabeça baixa, os cabelos grudados no rosto pela água. Meu primeiro instinto foi pensar que ela estava perdida ou tinha se machucado. A ideia de uma criança sozinha em meio àquela tempestade me fez esquecer o desconforto inicial. "Ei, você quer entrar?" Ofereci, tentando ser gentil. A criança finalmente levantou a cabeça, e naquele momento, senti um arrepio profundo percorrer meu corpo. Seus olhos, embora fossem de uma criança, estavam completamente vazios. Não havia vida, nem emoção. Apenas um olhar fixo e inexpressivo, como se ela estivesse olhando através de mim, para algo além. "Ele me mandou", disse a criança, com uma voz baixa e arrastada. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Ele me mandou. Quem era ele? Eu não fazia ideia do que ela queria dizer, e por um momento, fiquei sem reação. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, a criança virou-se e começou a andar pela chuva, em direção à rua. Seus passos eram lentos, quase robóticos. Fiquei parado na porta, observando enquanto ela desaparecia na escuridão da tempestade. Fechei a porta, ainda tentando processar o que havia acontecido. Minha mente procurava por uma explicação lógica. Talvez fosse uma criança perdida, em choque por estar na tempestade, ou até mesmo com algum problema mental. Mas algo na maneira como ela falou, na expressão vazia de seu rosto, me deixou profundamente inquieto. Decidi dar uma volta pela casa, só para me acalmar.
A chuva continuava castigando as janelas, e os trovões pareciam cada vez mais próximos. Fui até a cozinha pegar outra xícara de café, e foi então que ouvi novamente o som de batidas. Dessa vez, não vinham da porta da frente. Vinham da janela da sala. Meu coração acelerou. Caminhei devagar até a sala e, com muita cautela, olhei pela janela. E lá estava ela. A mesma criança. Parada na chuva, com a cabeça baixa, batendo levemente no vidro, do lado de fora. Não sei como ela tinha voltado tão rápido, mas o medo começou a tomar conta de mim. Algo estava muito errado. Eu hesitei por um segundo, sem saber o que fazer. Deveria abrir a porta de novo? Chamar a polícia? Antes que eu pudesse decidir, a criança levantou a cabeça mais uma vez. Seus olhos estavam ainda mais vazios, e ela sussurrou através do vidro, em uma voz que parecia ecoar na minha cabeça. Ele está vindo. Eu não sabia o que aquilo significava, mas a maneira como ela disse aquelas palavras me deixou aterrorizado. Fechei as cortinas rapidamente, tentando bloquear a visão daquela criança. O som das batidas parou, e o silêncio voltou a preencher a casa. Voltei para a cozinha, minhas mãos tremendo, tentando me acalmar. Minutos depois, o telefone tocou. O som alto e repentino me fez pular. Corri para atender, achando que poderia ser a polícia ou algum vizinho. Mas quando peguei o telefone e disse alô, não houve resposta. Apenas um som estático, seguido por uma voz baixa e distorcida. Ele está aqui. Eu desliguei o telefone imediatamente, com o coração martelando no peito. Algo, ou alguém, estava brincando comigo. Corri pela casa, checando todas as portas e janelas, certificando-me de que tudo estava trancado. A sensação de que eu estava sendo observado era esmagadora. Mais uma vez, ouvi as batidas. Desta vez, vinham da porta dos fundos. Peguei um pedaço de madeira que eu tinha em um armário e me aproximei lentamente. Ao abrir a porta, a chuva entrou com força, molhando o chão da cozinha, mas não havia ninguém ali. Apenas a escuridão. De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas a cozinha estava vazia. No entanto, a sensação de que eu não estava sozinho continuava. Fui até a sala, olhando ao redor, esperando ver algo nas sombras. As luzes piscavam levemente, como se estivessem à beira de apagar. E então, de novo, o som das batidas. Agora, pareciam vir de todos os lados da casa. Porta da frente, janelas, fundos, e era como se a criança estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo, batendo levemente, pedindo para entrar. Minhas pernas começaram a fraquejar. A cada batida, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer aumentava. De repente, as luzes apagaram. Fiquei completamente no escuro, com apenas o som da chuva e das batidas me cercando. Peguei o celular e liguei a lanterna, iluminando a sala. O feixe de luz tremia nas minhas mãos, e eu respirava com dificuldade. O som das batidas ficou mais forte. E então, eu ouvi a voz dela, vinda de todos os cantos da casa. Ele chegou. Naquele momento, o pavor me tomou completamente. Corri para o quarto, me trancando lá dentro. Podia ouvir os sons da casa rangendo, como se algo estivesse se movendo pelos corredores. Minha respiração estava descontrolada, e tudo o que eu conseguia pensar era em sobreviver aquela noite. Os minutos passaram como horas. As batidas continuavam, mas eu me recusava a abrir a porta. A sensação de que algo estava do lado de fora, esperando para entrar, era esmagadora. Fiquei no quarto até o amanhecer, ouvindo o som da chuva e dos trovões se acalmando aos poucos. Quando o sol finalmente surgiu, tudo estava em silêncio. Abri a porta do quarto com cautela e caminhei pela casa. Não havia sinal da criança, nem das batidas. Tudo parecia voltar ao normal,
mas a sensação de que algo estava profundamente errado nunca me deixou. Desde aquela noite, nunca mais consegui ficar tranquilo em noites chuvosas. E, sempre que ouço batidas suaves nas janelas ou portas durante uma tempestade, fico pensando se ele está voltando. Se a criança vai aparecer de novo, avisando que ele está por perto. E, desta vez, talvez eu não tenha tanta sorte. Eu nunca fui de acreditar em fantasmas ou em histórias assustadoras. Sempre fui o tipo de pessoa que busca explicações lógicas para qualquer coisa estranha. Mas depois daquela noite, algo mudou em mim. Às vezes, a realidade é mais aterrorizante do que qualquer lenda que a gente ouve por aí. Moro em uma casa no interior, em uma área bem afastada da cidade. Gosto do sossego e da paz que o campo proporciona, e a ideia de estar longe de tudo sempre me atraiu. Aqui, as noites são silenciosas, e o único som que se ouve é o vento passando pelas árvores. Porém, numa noite de tempestade, esse silêncio foi quebrado de uma maneira que eu nunca esquecerei. Era uma noite de segunda-feira, e o céu já estava fechado desde a tarde. O cheiro de chuva estava no ar, e as nuvens escuras prometiam uma tempestade forte. A eletricidade no ar parecia fazer tudo vibrar levemente, e eu podia sentir que uma grande tempestade estava a caminho. Quando finalmente começou a chover, foi como se o céu tivesse desabado. Eu estava sentado na sala, com uma xícara de chá quente, ouvindo o som da chuva batendo nas janelas. O vento uivava, e relâmpagos iluminavam o céu de tempos em tempos. A energia elétrica piscava de vez em quando, mas ainda não tinha caído. O barulho da tempestade era ensurdecedor, mas ao mesmo tempo, havia algo calmante nele. Por volta das 23 horas, o vento ficou mais forte, e a chuva batia com força contra a casa. Tudo estava bem, até que ouvi um som diferente. Era algo suave, quase coberto pelo som da tempestade. De início, achei que fosse um galho batendo contra a janela, mas o som se repetiu, e dessa vez era mais claro. Eram batidas leves, vindas da porta da frente. Fiquei paralisado por um momento, ouvindo atentamente. Quem estaria batendo na minha porta em meio a uma tempestade tão forte? Levantei-me devagar e caminhei até a porta, hesitante. O som se repetiu mais uma vez, 3 batidas suaves, como se quem estivesse do outro lado não quisesse incomodar. Olhei pelo olho mágico, mas não vi nada além da escuridão e da chuva caindo forte. Meu coração acelerou, e senti um frio na espinha. Algo naquela situação não parecia certo, mas ainda assim, abri a porta devagar, tentando enxergar através da chuva. Ali, parada na varanda, estava uma menina. Ela devia ter uns 8 anos, com cabelos negros longos e molhados, grudados no rosto. Vestia um vestido branco, completamente encharcado, que parecia pesado com a água da chuva. Seus pés descalços estavam cobertos de lama, e ela olhava para mim com uma expressão de tristeza profunda. "Oi, você está bem?" Perguntei, tentando entender o que uma criança estava fazendo sozinha naquela tempestade. A menina não respondeu de imediato. Ela apenas ficou ali, parada, os olhos fixos em mim. Algo nos olhos dela me fez estremecer. Não eram os olhos de uma criança normal. Havia algo vazio neles, como se ela estivesse ali, mas ao mesmo tempo, não estivesse. Depois de alguns segundos, ela finalmente falou, com uma voz baixa e suave. "Posso entrar? Estou com frio." Meu instinto me disse para não deixar aquela criança entrar. Algo dentro de mim gritava que aquilo não era certo. Mas como eu poderia deixar uma criança sozinha na chuva? Contra o meu instinto, abri mais a porta e a convidei a entrar. "Claro, entre. Você quer um cobertor? Está completamente encharcada." A menina entrou na casa lentamente, seus passos eram leves, quase silenciosos, apesar de seus pés estarem sujos de lama. Fechei a porta atrás dela, tentando entender o que estava acontecendo. "Onde estão seus pais?" Perguntei, tentando soar calmo. "Você mora por aqui?" Ela me olhou novamente com aqueles olhos vazios e respondeu, ainda com aquela voz baixa e calma. "Eles estão vindo." Aquilo me deixou desconcertado.
Eles estão vindo? Quem eram eles? Eu não sabia o que ela queria dizer, e o silêncio que seguiu sua resposta apenas aumentou o desconforto que eu sentia. Fui até o quarto buscar um cobertor, e quando voltei, a menina estava parada no meio da sala, olhando para a janela. Entreguei o cobertor a ela, mas ela não reagiu. Apenas continuou olhando para a janela, como se estivesse esperando por algo. Aquela situação me deixava cada vez mais tenso. Eu me sentia incapaz de pensar com clareza. A tempestade lá fora só aumentava, e a luz piscava de vez em quando, como se estivesse prestes a cair. Voltei a perguntar: quem são seus pais? Onde eles estão? Ela virou a cabeça lentamente, e, com a mesma voz fria, respondeu: eles estão perto. Eu senti o medo crescendo dentro de mim, mas ainda assim tentei manter o controle. Aquela menina precisava de ajuda, era só isso. Talvez estivesse confusa, ou assustada com a tempestade. Eu precisava manter a calma. Tudo bem, disse, tentando mudar o tom da conversa. Quer se sentar? Vou fazer uma bebida quente para você. A menina não respondeu. Apenas continuou me olhando, com os olhos vazios, como se estivesse examinando minha alma. A casa parecia ter ficado mais fria, e o som da tempestade, que antes me trazia uma certa paz, agora parecia sinistro. Fui até a cozinha e comecei a preparar um chá. Enquanto a água esquentava, meus pensamentos estavam a mil. Algo naquela menina me dava calafrios, mas eu não podia simplesmente ignorá-la. O que estava acontecendo ali? Quando voltei para a sala, ela não estava mais no lugar onde a deixei. Meu coração disparou. Olhei ao redor, tentando encontrar a menina. Ela estava parada na porta da frente, olhando fixamente para fora, pela pequena janela de vidro. O que você está fazendo? Perguntei, me aproximando devagar. Ela não respondeu, mas, quando cheguei perto, ouvi um som baixo e distante. Era uma espécie de sussurro, misturado ao som da chuva. Parecia vir de fora, da escuridão. Senti meu corpo congelar. A menina se virou para mim lentamente, e seus olhos estavam mais escuros do que antes, quase negros. Eles chegaram. No momento em que ela disse isso, um trovão ensurdecedor sacudiu a casa. As luzes piscaram mais uma vez, e, dessa vez, apagaram de vez. Fiquei na escuridão total, com apenas o som da chuva e o coração batendo descontroladamente. Peguei meu celular para ligar a lanterna, mas quando a luz iluminou a sala, a menina tinha desaparecido. Corri pela casa, vasculhando todos os cantos, mas ela não estava mais lá. As portas e janelas estavam trancadas, e não havia sinal de que ela tivesse saído. Era como se tivesse evaporado no ar. A sensação de pavor tomou conta de mim. O silêncio da casa era esmagador, e a única coisa que eu conseguia ouvir era o som da chuva lá fora. Eu tentei pensar em uma explicação racional, mas não havia nenhuma. A menina tinha simplesmente desaparecido. Aquela noite pareceu durar uma eternidade. Fiquei sentado no chão da sala, com a lanterna do celular ligada, esperando o amanhecer. Quando o sol finalmente começou a nascer, a tempestade diminuiu, e o som da chuva se tornou suave. Mas o medo ainda estava lá, enraizado dentro de mim. Saí de casa pela manhã, tentando encontrar algum sinal da menina, mas não havia nada. Nenhuma pegada na lama, nenhuma pista de onde ela poderia ter ido. Era como se ela nunca tivesse estado ali. Passei os dias seguintes em um estado de alerta constante, esperando que algo acontecesse de novo. Mas a menina nunca voltou. No entanto, até hoje, toda vez que chove forte à noite, sinto que ela ainda está por perto, me observando, esperando. E, quando ouço batidas suaves na porta durante uma tempestade, meu coração acelera. Eu nunca mais abro a porta em noites chuvosas. Sempre fui um motorista tranquilo. Já peguei muitas estradas em diferentes situações, chuva, sol, tempestades, e nunca tive medo de dirigir à noite. Morando no interior, dirigir à noite era comum para mim, e a tranquilidade das estradas desertas sempre me trazia uma sensação de paz. Mas, depois de uma noite chuvosa há alguns anos, essa sensação de paz se transformou em um medo profundo.
Era uma terça-feira, e eu estava voltando de uma viagem de trabalho. O tempo tinha fechado por volta do meio da tarde, e uma chuva fina começou a cair. No começo, nada demais. Mas à medida que as horas avançaram, a chuva ficou mais intensa. O céu estava completamente escuro, e a estrada parecia um rio de asfalto. O farol do carro cortava a escuridão à frente, mas mal conseguia iluminar o caminho com tanta água caindo. Eu estava numa estrada pouco movimentada, num trecho que cortava uma área rural. Sabia que demoraria algumas horas até chegar em casa, então decidi relaxar e dirigir devagar. A chuva caía pesada, o vento balançava as árvores, e o som constante das gotas no para-brisa criava uma atmosfera quase hipnótica. Era uma daquelas noites em que tudo parecia mais lento, e o tempo parecia se arrastar. Por volta das 22 horas, o trânsito estava completamente vazio. Nenhum carro passava por mim, e eu não via luzes à distância. A estrada parecia pertencer só a mim, com a chuva castigando o asfalto e o vento uivando nas janelas. Comecei a ficar inquieto, aquela sensação de que algo estava errado, mas eu não sabia o que. Algo no ar, algo no silêncio pesado entre os trovões. Foi então que, no meio da escuridão, eu vi algo. Lá, na beira da estrada, iluminado brevemente pelos faróis do meu carro, estava um menino. Ele parecia ter uns 10 ou 11 anos, parado ali, sozinho, embaixo de toda aquela chuva. O cabelo molhado grudava no rosto pálido, e suas roupas estavam completamente encharcadas. Ele estava olhando diretamente para a estrada, como se esperasse por alguém. Fiquei tão surpreso que quase pisei no freio com tudo, mas em vez disso, reduzi a velocidade devagar e passei por ele, tentando entender o que tinha acabado de ver. Uma criança, sozinha, na beira da estrada, em meio a uma tempestade tão forte. Não fazia sentido. Olhei pelo retrovisor, e ele ainda estava lá, parado, imóvel. Meu instinto me dizia para parar e ver se ele precisava de ajuda. Não podia simplesmente deixar um garoto sozinho naquela situação. Encostei o carro no acostamento, alguns metros à frente, e fiquei por um momento com as mãos no volante, pensando no que fazer. O menino parecia tão fora de lugar, tão deslocado naquela estrada deserta. Saí do carro, me protegendo da chuva com a jaqueta, e comecei a andar em direção ao lugar onde o vi. A cada passo, o som da chuva e o vento ficavam mais intensos, e minha visão era limitada pelo fluxo constante de água. A estrada parecia um deserto de asfalto molhado, e a escuridão ao redor era quase sufocante. Quando cheguei ao lugar onde ele estava, não havia ninguém. O menino tinha sumido. Olhei ao redor, tentando enxergar algo através da chuva, mas não havia sinal dele. Nenhuma pegada, nada. A sensação de que algo estava muito errado tomou conta de mim. Eu tinha certeza do que vi, não era possível que minha mente estivesse me pregando peças. Ele estava ali, eu o vi claramente. Mas agora, tudo o que restava era o vazio da estrada. Voltei para o carro com o coração acelerado, molhado até os ossos e com uma sensação crescente de desconforto. Liguei o motor e continuei dirigindo, dessa vez com mais atenção. Algo estava me deixando tenso, e a estrada, que antes parecia apenas mais uma rota comum, agora parecia algo muito mais sinistro. Alguns quilômetros à frente, a chuva continuava forte, mas foi quando virei numa curva que eu o vi novamente. O menino estava lá, de novo, parado na beira da estrada. Dessa vez, ele estava um pouco mais à frente, exatamente no mesmo lugar onde eu teria que passar. Ele não olhava diretamente para mim, mas sim para o asfalto, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Meu corpo gelou. Como ele tinha conseguido chegar ali tão rápido? Eu não tinha visto nenhum atalho, e ele não poderia ter corrido naquela chuva sem eu notar. Mas lá estava ele, parado, com a mesma expressão vazia no rosto. Pisei no freio, parando o carro alguns metros à frente dele. Fiquei alguns segundos com as mãos firmes no volante, olhando para ele através da chuva. O menino não se movia. Ele apenas ficava ali, parado, na beira da estrada, com o corpo encharcado pela chuva torrencial. Com o coração batendo forte, decidi sair do carro novamente. Algo me dizia que eu precisava entender o que estava acontecendo. Caminhei até ele, a chuva batendo forte contra meu corpo, o vento quase me derrubando. Quando cheguei mais perto, percebi que o menino não estava olhando para mim. Ele estava olhando para a estrada, como se esperasse alguém ou algo passar. Ei, você está bem? Perguntei, minha voz quase se perdendo no som da chuva. O menino não respondeu de imediato.
Ele virou lentamente a cabeça para mim, e naquele momento, senti um arrepio profundo percorrer meu corpo. Seus olhos, e não eram os olhos de uma criança normal. Eles eram fundos, vazios, como se a vida tivesse sido drenada dele. Era como olhar para o vazio. Você pode me ajudar? Ele finalmente disse, com uma voz fraca, quase um sussurro. Eu fiquei sem reação por um momento. A pergunta era simples, mas o tom de sua voz, o jeito como ele falava, era estranho. Parecia que ele estava pedindo por algo muito além do que eu poderia oferecer. Mas, contra meu instinto, respondi. Claro, como posso ajudar? Ele olhou para mim novamente, dessa vez com mais intensidade, e disse algo que nunca vou esquecer. Ele está me procurando. Não o deixe me encontrar. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer ou dizer. Aquilo não fazia sentido. Quem estava procurando por ele? E por que ele estava naquela estrada, sozinho, no meio de uma tempestade? Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, o menino virou-se e começou a andar pela estrada, desaparecendo na escuridão e na chuva. Tentei segui-lo, mas ele se moveu rápido, muito mais rápido do que qualquer criança conseguiria. Em questão de segundos, ele desapareceu. Voltei para o carro, completamente abalado. O que diabos tinha acabado de acontecer? Quem era aquele menino? Quem estava procurando por ele? E o mais importante, por que ele desapareceu assim, como se nunca estivesse ali? Dirigi o resto do caminho para casa com as mãos trêmulas, o coração acelerado e a mente a mil. A estrada, antes tranquila e familiar, agora parecia o palco de algo muito mais sombrio do que eu poderia entender. Nos dias seguintes, tentei encontrar alguma explicação. Procurei notícias sobre alguma criança desaparecida na região, perguntei a vizinhos, mas ninguém sabia de nada. Era como se aquele menino nunca tivesse existido. Mas eu sei o que vi. Até hoje, cada vez que chove forte e eu estou na estrada, fico olhando pelo retrovisor, esperando ver aquele menino novamente, esperando ouvir sua voz pedindo ajuda. E o pior de tudo é que, no fundo, eu sei que ele ainda está lá, esperando. E sei que quem quer que esteja procurando por ele e não está longe. Minha família sempre teve uma casa de campo. Era um lugar isolado, cercado por florestas e com um lago tranquilo ao lado. Cresci indo para lá nos verões e fins de semana prolongados, e sempre achei aquele lugar mágico. A casa ficava à beira de um pequeno lago, onde eu costumava nadar e pescar com meus primos quando era criança. Mas, conforme fui crescendo, passei a visitá-la cada vez menos. Porém, numa noite chuvosa, já adulto, decidi passar um tempo sozinho lá. E naquela noite, algo aconteceu que mudou completamente minha percepção daquele lugar. A chuva começou logo no fim da tarde, e eu estava sentado na varanda, ouvindo o som das gotas caindo no telhado de madeira. A sensação de nostalgia e tranquilidade me envolvia enquanto eu olhava para o lago. O tempo ruim me fez repensar a ideia de pescar, então fiquei apenas ali, relaxando com uma xícara de café quente. À medida que a noite avançava, a chuva foi ficando mais intensa, com trovões esporádicos e relâmpagos iluminando o céu. O clima, que antes parecia acolhedor, começou a ficar mais pesado. Algo no ar parecia denso, como se a tempestade estivesse carregando mais do que apenas água. A eletricidade estava no ar, e o vento que antes soprava suavemente agora rugia entre as árvores. Decidi entrar, acender a lareira e assistir a um filme para passar o tempo, tentando ignorar a sensação de que algo estava fora do lugar. Por volta das 22 horas, a tempestade estava em seu auge. As luzes piscavam de vez em quando, ameaçando apagar, e o som dos trovões ficava cada vez mais forte. Eu já estava me acostumando com o barulho, quando algo diferente chamou minha atenção. Era um som distinto, diferente do trovão e da chuva. Era como se algo estivesse batendo na janela da cozinha, de leve, mas com insistência. Levantei-me devagar, com o coração acelerando um pouco. Era estranho, mas pensei que talvez fosse apenas um galho de árvore ou algum animal batendo contra a vidraça. Fui até a cozinha, que ficava de frente para o lago, e olhei pela janela. A chuva pesada dificultava a visão, mas consegui ver algo que me fez parar por um momento. Lá, parado à beira do lago, estava um garoto. Ele devia ter uns 10 ou 11 anos, com roupas molhadas e descalço, como se tivesse andado pela lama até ali. Seus cabelos escuros estavam grudados na testa, e ele parecia olhar fixamente para a água. A luz fraca da varanda mal iluminava a área, mas era suficiente para que eu o visse com clareza.
Minha primeira reação foi de confusão. Não havia ninguém além de mim por quilômetros de distância, e eu não tinha conhecimento de crianças na vizinhança. Quem seria aquele garoto? E por que ele estava lá fora, sozinho, no meio de uma tempestade? Abri a porta dos fundos, me protegendo da chuva com o braço, e gritei: Ei! Você está bem? O garoto não se mexeu. Apenas ficou parado, com os pés afundados na lama, olhando fixamente para o lago. O vento soprou com mais força, e o frio da chuva parecia cortar minha pele. Decidi me aproximar. Ele podia estar em perigo ou machucado. Não fazia sentido uma criança estar ali, naquela situação. Caminhei em direção ao lago, com as botas afundando no terreno lamacento. A cada passo, a chuva parecia ficar mais forte, e o som do vento entre as árvores criava uma atmosfera cada vez mais sinistra. Quando cheguei a poucos metros dele, chamei novamente. Ei, garoto, você está perdido? Precisa de ajuda? Dessa vez, ele se virou devagar para me olhar, e foi aí que algo no meu corpo congelou de medo. Seus olhos eram estranhos. Não havia nada de normal neles. Pareciam fundos, vazios, como se a luz não refletisse em suas pupilas. Sua pele, pálida, quase translúcida, estava coberta de lama, e sua expressão era de um vazio absoluto. Mas o que mais me perturbou foi a sensação que emanava dele, uma sensação de que ele não pertencia àquele lugar, àquele tempo. Ele abriu a boca lentamente, e uma voz baixa, quase como um sussurro arranhado, saiu de sua garganta. Não posso ir embora. Ele não deixa. Eu fiquei sem palavras. Aquilo não fazia sentido. Quem não o deixava ir? O que estava acontecendo ali? O medo começou a tomar conta de mim, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia deixar o garoto ali. Ele precisava de ajuda. Quem não deixa você ir? Perguntei, tentando manter a calma. O garoto olhou para o lago por alguns segundos antes de responder, com a mesma voz fraca. Ele mora na água. O arrepio que percorreu minha espinha foi instantâneo. Aquilo era bizarro. Olhei para o lago, que estava agitado com a tempestade, mas tudo que via era água escura sendo castigada pela chuva. Não havia nada ali. Nenhuma criatura, nada que pudesse justificar o que ele estava dizendo. Voltei meu olhar para o garoto, mas ele tinha dado alguns passos para mais perto da água. Meu instinto gritou para que eu o impedisse de chegar ao lago, mas, antes que eu pudesse reagir, ele começou a caminhar lentamente em direção à margem, seus pés afundando na lama. Ei, pare! Gritei, avançando na direção dele. Mas, quando cheguei mais perto, ele já estava com os pés dentro da água. A escuridão do lago parecia envolvê-lo, e sua figura se tornou ainda mais sinistra à medida que ele ia afundando, quase como se a água o estivesse puxando. Corri, tentando alcançá-lo, mas quando estendi a mão, o garoto olhou para mim uma última vez, e o que eu vi em seus olhos me fez parar. Não era uma criança que estava diante de mim. Aquilo, seja lá o que fosse, não era humano. Ele está me esperando, disse ele, antes de submergir completamente na água. Fiquei parado, sem saber o que fazer. O garoto havia desaparecido no lago, e tudo o que restava era o som da chuva e do vento. A água continuava agitada, mas não havia nenhum sinal de que ele estivesse ali. Nenhuma bolha, nenhum movimento. A sensação de que algo muito errado estava acontecendo tomou conta de mim. Voltei correndo para casa, com o coração disparado, me trancando lá dentro. Peguei o celular e tentei ligar para a polícia, mas o sinal estava fraco por causa da tempestade. Fiquei andando pela sala, sem saber o que fazer, olhando constantemente pela janela, esperando ver o garoto sair da água. Mas ele não voltou. A noite passou lentamente, e eu fiquei acordado até o amanhecer, ouvindo o som da chuva diminuindo aos poucos. Quando o dia clareou, saí para procurar sinais do garoto, mas tudo o que encontrei foram pegadas que terminavam abruptamente na margem do lago. Era como se ele nunca tivesse estado ali. Durante os dias que se seguiram, tentei descobrir se alguém tinha visto um garoto desaparecido na região, mas ninguém sabia de nada. Parecia que aquele garoto havia surgido do nada e desaparecido da mesma forma. Eu nunca soube o que realmente aconteceu naquela noite. Nunca soube quem era aquele garoto ou o que ele queria dizer com "ele mora na água". Mas, desde então, nunca mais consegui olhar para aquele lago da mesma maneira. Às vezes, em noites de tempestade, ainda acho que ouço sua voz, chamando por ajuda. E sempre que chove forte, evito olhar para o lago.
Tenho medo de ver sua figura pálida à beira da água, esperando por alguém para levá-lo de volta. Sempre odiei dirigir durante tempestades, mas naquela noite eu não tinha escolha. Tinha saído tarde do trabalho, e a chuva começou a cair do nada, pegando todos de surpresa. A estrada que eu pegava era uma rota antiga, cortando uma área florestal que parecia ainda mais isolada quando o céu estava carregado de nuvens escuras. A única coisa que eu queria era chegar em casa o mais rápido possível. A chuva estava tão forte que os limpadores de para-brisa mal conseguiam manter a visão limpa. O som das gotas batendo no teto do carro era alto, e os faróis mal iluminavam a estrada à frente. O medo de perder o controle do carro era real, mas eu tentava manter a calma. Estava quase na metade do caminho quando algo estranho aconteceu. Entre os relâmpagos que iluminavam a estrada esporadicamente, vi, por um breve segundo, uma figura à beira da estrada. Era uma mulher, e ela estava parada ali, na chuva, sem guarda-chuva ou casaco, apenas de pé, imóvel, como se não se importasse com a tempestade. Eu pensei que talvez ela tivesse sofrido algum tipo de acidente ou precisava de ajuda. Reduzi a velocidade e encostei o carro um pouco à frente. Olhei pelo retrovisor, e lá estava ela, ainda parada no mesmo lugar. Peguei meu celular, mas, claro, não havia sinal. Só me restava descer e oferecer ajuda. Coloquei o capuz do casaco e saí do carro, sentindo o frio da chuva bater contra o meu rosto. A mulher não se movia. Ela estava de costas para mim, vestindo um vestido branco, que estava completamente encharcado e grudado ao corpo dela. Seu cabelo, preto e comprido, estava caído sobre os ombros, também encharcado, cobrindo parte do rosto. Ei, você está bem? Precisa de ajuda? Gritei, tentando superar o barulho da chuva. Ela não respondeu, nem se mexeu. Dei mais alguns passos em direção a ela, mas uma sensação estranha começou a me invadir. Havia algo naquela cena que não parecia certo. O jeito como ela estava parada, completamente imóvel, na chuva pesada, como se estivesse alheia a tudo ao redor. Parecia surreal. Você está bem? Perguntei de novo, agora mais perto. De repente, ela virou a cabeça lentamente para o lado, como se tivesse acabado de me notar. Quando finalmente olhou para mim, senti o sangue gelar nas veias. O rosto dela estava pálido, quase translúcido, e os olhos eram completamente negros, sem vida. Eu fiquei paralisado por alguns segundos, incapaz de processar o que estava vendo. Ela começou a caminhar na minha direção, mas de um jeito que não era natural, como se os pés mal tocassem o chão. Aquela sensação de que algo estava muito errado tomou conta de mim, e, sem pensar, voltei correndo para o carro. Entrei e bati a porta, trêmulo. Quando olhei pelo retrovisor de novo, ela havia desaparecido. Simplesmente sumiu. Eu queria acreditar que tinha imaginado tudo, mas o medo dentro de mim era muito real. Liguei o carro com as mãos trêmulas e acelerei. A estrada parecia interminável, e a chuva continuava a bater forte. A única coisa que eu conseguia pensar era sair dali o mais rápido possível. Mas, então, algo ainda pior aconteceu. No reflexo do retrovisor, vi a mesma mulher. Ela estava sentada no banco de trás, o rosto pálido e molhado, com aqueles olhos negros fixos em mim. Eu gritei e virei o volante, perdendo o controle do carro, que derrapou na estrada molhada e saiu do asfalto, colidindo com força contra uma árvore. Tudo ficou escuro por alguns minutos. Quando recobrei a consciência, ainda estava chovendo, mas o carro estava desligado. Tentei me mover, mas o corpo doía, e o pânico ainda estava ali. Olhei para o banco de trás, e ela não estava mais lá. A polícia chegou algum tempo depois. Expliquei o que aconteceu, mas, claro, eles acharam que eu estava delirando por causa do acidente. Ninguém acreditou em mim, e talvez nem eu mesmo acreditasse se não tivesse visto com meus próprios olhos. Desde aquela noite, evito pegar aquela estrada em dias de chuva. E, toda vez que começa a chover forte, sinto uma inquietação crescer dentro de mim, como se, de alguma forma, ela ainda estivesse lá, me esperando. Sempre me considerei uma pessoa cética. Essas histórias de fantasmas, aparições e lendas urbanas nunca mexeram comigo. Mas depois do que aconteceu naquela noite chuvosa, nunca mais consegui ignorar as sensações estranhas que às vezes me assombram. Era uma sexta-feira, e eu voltava de uma viagem longa. A chuva havia começado assim que anoiteceu, e quanto mais eu dirigia,
mais pesada ela ficava. O limpador de para-brisa mal dava conta da quantidade de água, e as estradas, que já eram ruins, pareciam se dissolver em poças de lama e água. O barulho dos trovões ao longe e o relâmpago ocasional tornavam a viagem ainda mais desconfortável. Estava a poucos quilômetros de casa quando vi, à distância, algo que me fez pisar no freio instintivamente. Na beira da estrada, em meio à chuva torrencial, havia uma criança. Parei o carro, ainda tentando entender o que eu estava vendo. A estrada era completamente deserta, cercada por árvores e campos abertos, e não fazia sentido uma criança estar ali, sozinha, no meio de uma tempestade. A princípio, pensei que ela poderia ter se perdido ou saído de algum carro que havia passado por ali antes. Liguei o pisca-alerta e desci do carro, sentindo a chuva fria bater forte no meu rosto e no casaco. A criança estava de costas para mim, com uma capa de chuva amarela, e não parecia se mexer. Me aproximei devagar, tentando não assustá-la. Ei! Você está bem? Gritei, tentando superar o som da chuva. Nada. Ela continuava ali, de costas, imóvel. Fui chegando mais perto, com o coração batendo forte, uma sensação estranha crescendo dentro de mim. Algo naquela cena não parecia certo, mas eu não conseguia identificar o que era. Quando finalmente cheguei a poucos metros dela, algo inexplicável aconteceu. Um arrepio gélido percorreu meu corpo, e o barulho da chuva ao meu redor pareceu diminuir, como se tudo estivesse ficando mais distante. Você precisa de ajuda? Perguntei novamente, agora mais baixo, mas sem resposta. Decidi dar mais um passo à frente, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. A criança se virou lentamente. O que eu vi a seguir ainda me atormenta. Era um garoto, mas seu rosto estava pálido, os olhos completamente negros, como poços de escuridão. Ele me encarou por alguns segundos que pareceram uma eternidade, sem piscar, sem esboçar nenhuma emoção. De repente, ele sorriu. Um sorriso estranho, como se não fosse algo natural. Eu senti um medo primitivo tomar conta de mim, e meu corpo inteiro ficou paralisado. Aquela criança, e não era uma criança normal. Antes que eu pudesse reagir, ele deu um passo em minha direção. O som da chuva pareceu desaparecer completamente, e tudo que eu conseguia ouvir era o som da minha própria respiração acelerada. Meu corpo finalmente reagiu, e eu dei alguns passos para trás, quase tropeçando no chão encharcado. Sem pensar duas vezes, corri de volta para o carro, meu coração batendo descontrolado. Entrei e bati a porta com força, ligando o motor o mais rápido que pude. Quando olhei pelo retrovisor, o garoto ainda estava lá, parado no mesmo lugar, me observando, com aquele sorriso perturbador no rosto. Acelerei o carro e saí dali o mais rápido possível, sem olhar para trás. O medo ainda me consumia, e minha mente tentava entender o que eu havia acabado de ver. Não era possível que aquilo fosse real, mas tudo parecia tão vívido, tão aterrorizante. Quando finalmente cheguei em casa, ainda tremendo, entrei e fechei a porta atrás de mim, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Mas a pior parte foi quando olhei para o chão da sala e vi marcas de pequenas pegadas molhadas, como se alguém tivesse caminhado pela casa antes de eu chegar. Desde aquela noite, a chuva nunca mais foi a mesma para mim. Sempre que ouço o som das gotas batendo na janela, lembro daquele sorriso, dos olhos negros, e da sensação de que, de alguma forma, ele ainda está por aí, esperando pela próxima pessoa que tenha o azar de cruzar seu caminho em uma noite chuvosa. Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais. Sempre fui aquele tipo de pessoa que busca explicações lógicas para tudo. Mas o que aconteceu naquela noite chuvosa não tem como ser explicado de maneira racional. Eu tinha acabado de me mudar para uma casa nova, afastada da cidade. O aluguel era barato, e o lugar era grande, perfeito para quem precisava de um tempo longe do caos urbano. A única coisa que me incomodava era o isolamento. Nas noites chuvosas, o som da água batendo no telhado era quase ensurdecedor, e a sensação de estar sozinho no meio do nada às vezes me dava calafrios. Mas, naquela noite, a chuva foi diferente. Já passava da meia-noite, e a tempestade lá fora estava forte.
Eu estava sentado na sala, tentando me distrair com um filme, quando, de repente, ouvi 3 batidas fracas na porta. Parei o que estava fazendo e olhei para a entrada. Quem viria me visitar àquela hora e com esse tempo horrível? Levantei-me, um tanto desconfiado, e fui até a porta. Quando olhei pelo olho mágico, não vi nada. Deve ter sido o vento, pensei, e voltei para o sofá. Mas então, as batidas começaram de novo. 3 batidas lentas, espaçadas, como se alguém estivesse esperando uma resposta. Eu respirei fundo, tentando não me deixar assustar, e abri a porta, ainda sem esperar encontrar nada. Mas, para minha surpresa, havia alguém ali. Uma mulher estava parada na varanda. Ela usava uma capa de chuva preta, completamente encharcada, e seus cabelos estavam grudados no rosto. Mas o que mais me perturbou foi que ela estava olhando diretamente para mim, com um olhar vazio, sem expressão. A chuva batia forte sobre ela, mas era como se ela nem sentisse. "Posso entrar?" Ela perguntou, com uma voz baixa e arrastada. Eu hesitei por um momento. Quem era aquela mulher? Como ela havia chegado até ali no meio de uma tempestade? E por que estava ali, sozinha, no meio da noite? Mas, antes que eu pudesse responder, algo na atmosfera mudou. O ar ao redor dela parecia mais pesado, opressor. "Me ajude", ela repetiu, desta vez com um tom mais insistente. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Tudo dentro de mim gritava para fechar a porta e esquecer que a vi, mas, por algum motivo, fiquei paralisado, incapaz de tomar uma decisão. Algo naquela mulher parecia profundamente errado, mas eu não conseguia entender o que. Finalmente, consegui dizer algo. "O que você está fazendo aqui?" Perguntei, tentando soar firme, mas a minha voz saiu fraca. Ela deu um passo à frente, ainda me encarando com aqueles olhos vazios. O silêncio entre nós era perturbador, e a sensação de que eu estava em perigo só crescia. "Eu moro aqui", ela disse, sem qualquer emoção. Aquela frase fez meu sangue gelar. Aquela era minha casa, e eu sabia que ninguém mais morava ali há anos. Senti meu coração disparar, e o instinto de sobrevivência finalmente assumiu o controle. Fechei a porta na cara dela, trancando-a rapidamente. Afastei-me da entrada, respirando pesado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Uma mulher estranha apareceu à minha porta, dizendo que morava ali? Eles não me levariam a sério. Segundos depois, ouvi passos. Lentamente, eles passaram pela varanda e se afastaram da porta. Olhei pela janela, tentando ver para onde ela estava indo, mas a chuva era tão densa que tudo parecia um borrão. Fui para o quarto, decidido a esquecer o que aconteceu. Talvez eu estivesse cansado, talvez minha mente estivesse pregando peças em mim por causa do isolamento. Deitei na cama, mas o sono não vinha. Fiquei ouvindo o som da chuva, tentando me acalmar. Foi quando ouvi de novo. 3 batidas. Dessa vez, na janela do quarto. Meu corpo congelou. Era impossível que ela estivesse ali. A janela do quarto ficava no 2º andar, e não havia sacada. Como ela teria subido até ali? Levantei-me devagar, com o coração batendo tão forte que eu podia sentir no peito. Caminhei até a janela, o medo me consumindo a cada passo. Quando finalmente tive coragem de olhar, a vi. Ela estava parada do lado de fora, flutuando na altura da janela. O mesmo olhar vazio, os mesmos cabelos grudados no rosto, completamente alheia à chuva torrencial. Ela ergueu a mão e bateu na janela mais uma vez, os olhos fixos nos meus. Corri para o outro lado do quarto, sem saber o que fazer. As batidas continuaram, cada vez mais fortes. O vidro da janela começou a vibrar, como se fosse quebrar a qualquer momento. Então, do nada, o som parou. O silêncio absoluto tomou conta da casa, e quando finalmente tive coragem de me aproximar da janela novamente, ela havia desaparecido. Passei o resto da noite acordado, esperando ouvir mais batidas, esperando que ela voltasse. Mas tudo ficou em silêncio, exceto pela chuva. No dia seguinte, quando o sol finalmente apareceu,
Verifiquei as janelas e a porta. Não havia sinais de que alguém esteve ali. Mas a sensação de que aquela mulher ainda estava por perto, observando, nunca mais me deixou. Desde aquela noite, nunca mais consegui ouvir a chuva sem lembrar daquelas batidas na janela, e dos olhos vazios que me encaravam do outro lado. Eu sempre gostei da chuva. O som dela batendo nas janelas me trazia uma sensação de tranquilidade. Até aquela noite. Era uma sexta-feira, e eu estava sozinho em casa. A tempestade havia começado no fim da tarde, e as ruas ficaram completamente vazias. Depois de um longo dia de trabalho, decidi ficar no sofá assistindo TV e ouvindo o som da chuva ao fundo. Estava tudo normal até que, por volta das 11 da noite, eu ouvi o primeiro som estranho. Eu morava em uma casa afastada, então era raro ouvir qualquer barulho além da chuva. Mas, naquele momento, eu ouvi algo que parecia uma voz. No início, pensei que fosse apenas o vento soprando de maneira estranha, mas conforme prestei mais atenção, percebi que o som era diferente. Alguém estava falando. Baixo, indistinto, mas definitivamente humano. Fui até a janela para verificar, mas lá fora não havia nada além de chuva e escuridão. Voltei para o sofá, tentando ignorar aquilo, mas a voz voltou. Era como um sussurro, muito baixo, quase imperceptível, mas cada vez mais claro. Desta vez, eu ouvi alguém me chamando pelo nome. Felipe. Meus pelos se arrepiaram instantaneamente. Olhei ao redor, certo de que minha mente estava pregando peças em mim. Não havia ninguém mais ali, e o som parecia vir de fora, misturado à tempestade. Tentei rir da minha própria paranoia e voltei a sentar, mas a voz, aquela voz continuava me chamando. Desta vez, mais clara. Felipe, me ajude. Levantei-me de novo, e dessa vez fui direto até a porta. Olhei pela fresta, sem abrir completamente, e a escuridão lá fora parecia ainda mais densa. O som da chuva era pesado, quase abafando o mundo ao redor, mas ainda assim, a voz continuava. Alguém estava lá fora, pedindo ajuda. Respirei fundo e abri a porta. A chuva caiu forte no meu rosto enquanto eu olhava para o jardim e para a rua além da cerca. Não havia nada, nenhum sinal de alguém ou de qualquer coisa por perto. Senti um calafrio percorrer meu corpo, mas fechei a porta e tentei ignorar o desconforto crescente. Voltei para dentro, mas a sensação de estar sendo observado não me deixou. Tentei assistir TV, me concentrar em qualquer outra coisa, mas a voz continuava ecoando na minha mente. Por fim, decidi ir para a cama, na esperança de que dormir me fizesse esquecer aquela sensação estranha. Enquanto me deitava, o som da chuva ainda era o único ruído presente. Fechei os olhos, tentando me acalmar, mas foi quando ouvi novamente. Desta vez, a voz não estava do lado de fora. Ela estava dentro da minha casa. Felipe, me ajude. Sentei-me na cama de imediato, o coração disparado. Olhei em volta, a escuridão do quarto parecia mais pesada. Eu sabia que estava sozinho em casa, mas a voz parecia tão próxima agora. Peguei o celular para ligar para alguém, qualquer pessoa, mas não havia sinal. Foi então que senti uma presença. Eu não sei explicar, mas senti como se algo estivesse parado ao pé da cama. Não havia nada que eu pudesse ver, mas o ar ficou gelado, e a sensação de ser observado era insuportável. O medo tomou conta de mim, e fiquei completamente imóvel, com o coração disparado. O som da chuva lá fora parecia ter diminuído, como se algo estivesse abafando os sons externos. A voz voltou a sussurrar, agora bem ao meu lado. Me ajude, Felipe. Gelei. A voz estava tão perto que parecia estar ao meu ouvido. Com o medo tomando conta de mim, não consegui me mover ou gritar. O tempo parecia ter parado. Eu sabia que algo estava ali comigo. Fechei os olhos e comecei a murmurar para mim mesmo, repetindo que aquilo não era real, que era apenas minha imaginação. Mas a voz não parava. Você me deixou, você esqueceu de mim.
A sensação era de que, a qualquer momento, algo tocaria meu ombro ou se aproximaria ainda mais. O pânico me consumiu, e, de repente, houve um barulho alto, como algo caindo no andar de baixo. Aquilo foi o suficiente para me fazer levantar da cama num salto. Corri até o interruptor e acendi as luzes do quarto, tremendo. Tudo estava no mesmo lugar. Olhei ao redor, o coração ainda batendo forte, e percebi que o som tinha desaparecido. A voz havia sumido, e tudo o que restava era o som da chuva lá fora. Aos poucos, comecei a me acalmar, mas o medo não foi embora por completo. Passei o resto da noite sentado na cama, com todas as luzes acesas, esperando pelo amanhecer. Quando a chuva finalmente cessou, e o sol começou a aparecer no horizonte, a sensação de alívio tomou conta de mim. Mas, desde aquela noite, sempre que começa a chover forte, sinto que aquela presença está mais perto. O som da chuva nunca mais foi o mesmo para mim. E, às vezes, em noites silenciosas e chuvosas, ainda ouço aquela voz, distante, chamando por mim, pedindo ajuda. Sempre gostei de noites chuvosas. Aquele som reconfortante da água batendo no telhado, o cheiro de terra molhada, o ambiente escuro e tranquilo. Mas depois daquela noite, a chuva se tornou um motivo de pavor para mim. Era uma terça-feira à noite, e a chuva havia começado de repente. Eu estava sozinho em casa, aproveitando o tempo para ler um livro e relaxar. A casa estava silenciosa, com apenas o som da tempestade preenchendo o ambiente. Minha casa fica numa área um pouco afastada, cercada por árvores, então, quando chove, o silêncio parece ainda mais profundo. Por volta das 11, decidi ir para a cama. O vento forte fazia as janelas tremerem, e as sombras das árvores balançando do lado de fora eram projetadas nas paredes. Eu não estava com medo, era só mais uma noite comum de tempestade. Deitei na cama e me cobri, tentando ignorar o som dos trovões distantes. Eu já estava quase dormindo quando ouvi algo que me fez abrir os olhos instantaneamente. Era um som fraco, mas distinto. 3 batidas suaves na janela. Eu moro no 2º andar. Não deveria haver ninguém ali. Sentei-me na cama, com o coração disparando, e fiquei ouvindo, esperando ouvir mais alguma coisa. O som da chuva era constante, mas as batidas se repetiram, um pouco mais fortes desta vez. Não era o tipo de som que o vento faria, era mais como alguém tentando chamar minha atenção. Levantei devagar, sem saber se queria realmente descobrir o que estava acontecendo. Caminhei até a janela e, com as mãos tremendo levemente, afastei a cortina. Eu me arrependo de ter feito isso. Ali, do lado de fora da janela, na escuridão, havia um homem parado. Seu rosto estava colado no vidro, e seus olhos estavam arregalados, me observando. A chuva escorria pelo seu rosto, mas ele parecia não se importar. Ele não se mexia, não piscava. Apenas me encarava com uma expressão vazia e perturbadora. Eu fiquei paralisado. Meu corpo não conseguia reagir. Quem era aquele homem? Como ele tinha subido até o 2º andar no meio de uma tempestade? E, o mais perturbador, por que ele estava ali? Tentei me convencer de que estava sonhando, mas era impossível. Eu podia sentir o frio entrando pela fresta da janela e o cheiro da chuva pesada lá fora. Aquele homem era real, e ele estava me observando de perto. Com um movimento lento, ele levantou a mão e bateu novamente na janela, com os olhos fixos em mim. 3 batidas suaves, como se estivesse pedindo para entrar. O pavor tomou conta de mim. Fechei as cortinas num movimento brusco e corri de volta para a cama, sem saber o que fazer. Peguei o celular e tentei ligar para a polícia, mas, claro, o sinal estava fraco por causa da tempestade. Enquanto esperava, com o coração disparado, pude ouvir novamente o som das batidas na janela, como se ele estivesse insistindo em ser notado. Fechei os olhos, tentando me convencer de que, se eu ignorasse, ele iria embora. Depois de alguns minutos, o silêncio voltou. Abri os olhos e fiquei ouvindo, mas tudo o que eu conseguia ouvir agora era o som da chuva e o vento batendo nas janelas. Será que ele tinha ido embora?
Será que eu estava imaginando coisas? Com o corpo ainda tremendo, me levantei e, hesitante, abri a cortina novamente, esperando não ver nada. Mas a janela estava vazia. Não havia sinal do homem. O alívio foi imediato, mas ao mesmo tempo, a sensação de que algo terrível tinha acabado de acontecer não me deixava. Passei o resto da noite acordado, com as luzes acesas, ouvindo o som da tempestade até o amanhecer. No dia seguinte, decidi verificar do lado de fora, certo de que encontraria pegadas na lama ao redor da casa, algum sinal de que alguém tinha realmente estado ali. Mas, para minha surpresa e alívio, não havia nada. Nem uma única marca no chão molhado, nada que indicasse que alguém tivesse estado lá. Quis acreditar que tinha sido apenas minha imaginação, uma combinação de cansaço e o som da chuva brincando com minha mente. Mas, desde aquela noite, algo mudou. Sempre que chove forte, fico com a sensação de que estou sendo observado. E às vezes, quando o vento bate nas janelas e o trovão ecoa ao longe, ouço novamente aquelas 3 batidas, suaves, insistentes, como se o homem ainda estivesse ali, esperando para ser notado.